2020 começou de uma forma muito atípica, assim. Foi um ano que Deus, desde o início, Ele veio nos marcando. Eu me lembro da virada de ano. Nós tivemos a nossa festa de Réveillon e ali Deus trouxe uma palavra. E como um ano diferente que seria, mas nós não sabíamos, ele já começou diferente. Foi uma pregação que ela não saiu da nossa mente durante todo o ano, onde Deus nos apontava a necessidade de fé, a necessidade de confiança. A palavra que Ele deu está lá em 2 Crônicas 20, versículo 20, que nos exorta a confiarmos em Deus e a confiarmos nos seus profetas. E como essa palavra ela foi necessária durante todo o ano. Foi um ano que começou de uma maneira extraordinária. Tivemos um evangelismo de carnaval sensacional, muitas pessoas foram alcançadas. Foram dias poderosos ali. Paz e amor, por onde for, é o que todo mundo quer, mas não sabe como é, não. Paz e amor, por onde for, todo mundo quer agora, mas não dá boca pra fora. Deixa eu falar uma coisa, vai, não é só sensação de paz. Para com o papo de tanto faz, sei que cê tá querendo mais. Eu tô também querendo mais. Conversando com a Marina há pouco, ela até lembrou que ela e o Juninho, eles profetizaram que em 2021 nós não teríamos carnaval. É muito maravilhoso, assim, é muito poderoso a gente perceber como o Espírito Santo ele nos exorta a termos esse tipo de fé que vai além. Quem imaginaria? Ainda no começo do ano, quem imaginaria um Brasil sem carnaval, o nosso país sem carnaval? Nós nascemos numa cultura com essa festa já existindo, a gente nunca poderia imaginar na nossa consciência, no racional, que nós viríamos a ter um ano sem carnaval. Agora a fé, ela realmente nos leva a esses níveis, a crer no impossível, a crer nos milagres do Senhor. Por mais que sejam em circunstâncias adversas, talvez circunstâncias que nenhum de nós gostaríamos de passar, mas a realidade está se concretizando, né? Muito provável que no ano que vem o carnaval não vai acontecer. Mas ainda assim, em 2020 nós tivemos esse carnaval poderoso, um evangelismo, um grande evangelismo ali acontecendo. Vai, não é só sensação de paz. Para com papo de tanto faz, sei que cê tá querendo mais. E logo após o carnaval nós tivemos aí essa surpresa. Nós fomos acometidos por uma nova situação, né? Uma pandemia se instalou. Todos ficaram muito assustados, todos nós ficamos muito abalados. E no meio de tudo isso também a gente descobriu que, na verdade, nós aprendemos muito com tudo isso. Tivemos que nos reinventar, buscar outros meios, né? E dali foi um tempo de muito aprendizado também. E em meio a tantas dificuldades, Deus se mostrou Deus. Nós criamos o Ministério Bola TV e através desse ministério, centenas de vidas foram alcançadas. Através dos nossos cultos online. E eu lembro de uma palavra específica que Deus deu a respeito da pregação do Evangelho, né? Como a pastora falou da criação do Ministério Bola TV, eu fiquei muito assustado, né? Acho que muitos de nós ficamos quando tudo começou a fechar, quando a gente de repente olha a igreja fechada. Eu me lembro de um pensamento único que eu tinha, que era a lembrança de todos aqueles que eram alcançados a cada culto. Porque a gente vive numa igreja, nossa igreja tem uma veia evangelística de alcançar muitas vidas. E ali, todos os finais de semana, todos os cultos, não só nos finais de semana, mas de quinta-feira, a gente sempre tem convenção, sempre vida se entregando. E, meu Deus, onde é que estão essas vidas? Como que eles vão ser alcançados? Como que eles vão receber essa palavra de salvação? E sem, preocupado com o que estava acontecendo. Eu lembro que Deus me levou lá em Gênesis 23, no final, quando Deus ele fala que colocou o homem para fora do Éden,
E ali ele coloca 2 querubins na entrada do caminho, né? E uma espada flamejante que se envolvia para todos os lados. E essa expressão que Deus trouxe a respeito de uma espada flamejante que se envolvia para todos os lados, de repente me chegou para mim como um bálsamo no meu coração, como um refrigério e uma confiança. Eu lembro que num relance, assim, Deus começou a me trazer à memória todo o caminho da sua palavra, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Ele me mostrando que a sua palavra é imparável, mostrando que, filho, calma, a palavra não depende de você, nem de igreja nenhuma, nem de púlpito, nem de microfone, ela é flamejante, né? Eu fui ver o que significava essa expressão flamejante, e é um fogo imparável, um fogo difícil de se conter, você não pode conter. E a palavra de Deus, ela sempre se mostrou assim na história. A palavra de Deus, ela já foi perseguida, já tentaram prender, matar aqueles que pregavam o evangelho, não só quando a igreja primitiva foi perseguida, logo em Atos, mas durante a história tentaram sufocar a igreja. Depois das perseguições que vieram contra o evangelho, durante toda a história da igreja, o evangelho sempre sofreu perseguição, mas nunca isso foi capaz de parar a palavra, porque a palavra era flamejante, a palavra ela se volta para todos os lados, ela precisa ser pregada aos 4 cantos dessa terra, como Jesus nos deu a ordem de ir, pregar e fazer discípulos, né? Então, mais uma vez, aquilo chegou para mim de uma forma que me tranquilizou, mas foi uma palavra, né, rema, uma palavra profética que Deus falou no meu coração, mas eu não via como isso ia acontecer. E de repente Deus começa a fazer, como a pastora estava falando aqui, levantou pessoas com capacidade, pessoas com conhecimento tecnológico, conhecimento técnico, né, a respeito das transmissões. E quando a gente mal pôde ver assim, muito rápido, a gente viu mais uma instalação ali de transmissão, né, bem estruturada. E aí então a palavra chegando em muitas casas, em muitas famílias. Isso também nos levou para uma outra fase que nós não tínhamos planejado viver isso, né? E dentro disso, Deus veio trazendo também uma estrutura de cuidado, né, com as igrejas. Então, ministérios como a partir de mulheres começou a nascer dentro da igreja. O Ministério de Mulheres, nós continuamos nos preparando a todo vapor. Nós fomos renovadas, fortalecidas, fomos aprendendo e buscando mais do Senhor, para que quando então as igrejas fossem abertas, nós dessemos start a esse ministério. Esse ministério começou e ele tem gerado muitos frutos, muitas mulheres sendo curadas, restauradas. Começamos também o nosso culto de mulheres, onde muitas mulheres têm sido alcançadas, muitas casas têm sido alcançadas. Verdade. E ali também surgiu a oportunidade de cuidar um pouco mais do templo, da casa do Senhor, né? Porque com a igreja fechada, nós temos um prédio que nós estamos, vocês conhecem, ele tem muitas necessidades. E ali tinha um altar, já que estava muito precário, fechou, a igreja estava fechada e ao invés de ter os cultos, a gente caiu para dentro da igreja. Ali começamos a trabalhar na reforma, que ainda está em andamento, mas a gente viu muita coisa acontecendo. Então, o altar restaurado, a igreja ficando um pouquinho mais bonita. Nós queremos partir agora para o cuidado do Ministério Infantil, preparar um ambiente aconchegante, enfim, confortável para as nossas crianças e para as famílias poderem se achegar. Temos uma perda também que nos entristeceu muito, que foi a partida do Fabão, né? Alguém que faz falta na nossa igreja, uma presença insubstituível, com a sua alegria, enfim, com o seu espírito alegre todo o tempo ali, que ainda nos faz falta. Mas sabemos que, na verdade, ele está onde todos nós queremos chegar, né? Ele só foi promovido mais rápido. 2020 foi um ano de oportunidades, assim, sabe? Eu acho que a principal de todas elas que eu posso avaliar como filho de Deus, né? Como filho, alguém alcançado por Jesus. Deus me deu uma oportunidade de me levar a um nível de fé que eu acho que em qualquer outra situação não seria capaz de nos levar. Eu vejo a mão de Deus em tudo isso. Jesus, quando ele fala, assim, falando de 2020, não tem como quem tem pelo menos um pouco de conhecimento do Evangelho, que tem uma expectativa pela volta de Jesus, um ano como esse não tem como a gente não parar para pensar, sem querer especular a vida de Jesus, o fim dos tempos,
né, ou um apocalipse, sem querer especular a respeito disso, mas é inevitável a gente não pensar, né, que os dias estão avançados. E um ano como esse, uma realidade como essa, nos leva a pensamentos acerca de quais são esses dias que eu estou vivendo, o que é tudo isso. E foi muito interessante porque, diante disso, Jesus, ele falando para os discípulos acerca do fim dos tempos, dos dias da sua volta, ele revela algo muito interessante, né? Que ele diz assim, que seriam como nos dias de Noé, né? Antes disso, ele fala que as pessoas vão estar se casando, se dando em casamento, como se fosse algo inesperado. Mas quando ele vai falar a respeito do que seria como nos dias de Noé e nos dias de Ló, ele acrescenta uma expressão ali que faz toda a diferença para nós, quando nós começamos a viver um tempo assim. O que ele diz? Ele fala, quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio. Quando Ló foi retirado de Sodoma, veio o juízo, né? Isso levou o meu coração para um lugar de segurança, porque é verdade que Deus nos deu experiências mostrando que Ele é presente na vida do seu povo, né? Então, assim como aconteceu em todo o tempo, em toda a história do seu povo, Deus sempre, em meio ao juízo e em meio a situações difíceis de crise, Ele sempre foi a proteção, Ele sempre levou ou o seu povo para dentro da arca, ou enviou os seus anjos para retirar Ló e a sua família daquele lugar, daquela cidade, ou Ele era a nuvem protegendo o povo do sol, ou a coluna de fogo protegendo o povo do frio, da noite do deserto, mas trazendo direção, proteção, maná como provisão. E nós podemos provar um pouco disso, é como se Deus estivesse sinalizando e falando para nós, eu sou com vocês. Não temam, assim como Jesus ele diz, sempre ele vai avisar, olha, quando sobrevierem essas coisas, não temam, ainda talvez não seja o fim, mas não temam, porque o nosso lugar não é um lugar de medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu ousadia, Ele nos deu fé, para que nós possamos confiar no seu poder, no seu cuidado, porque Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus presente. E como Deus se fez presente no meio dessa pandemia. Quantos testemunhos nós não temos, né? Quantos casamentos não foram feitos, quantas famílias não foram restauradas. E como nós formos falar financeiramente, então, como Deus ele se mostrou presente na vida do seu povo. A quantidade de pessoas que estavam desempregadas. E em meio a uma situação de notícias de crise, de falência, de dificuldade financeira, nós vimos Deus colocando a mão dele sobre a sua igreja. E muitos que estavam desempregados, portas foram abertas, muitos dos seus filhos foram posicionados em lugares de honra nas empresas. Nós vimos promoção. Essa semana já tive 2 ou 3 testemunhos ainda de irmãos, filhos da casa que receberam promoção nos seus trabalhos, ideias de negócio, já vieram começando, trazendo um sucesso, provisão, enfim, foi realmente eu percebi Deus ele trazendo uma mensagem, assim, mostrando, olha, talvez venham coisas aí pela frente que não sejam tão fáceis, ou até mais difíceis que essas que vocês estão vivendo. Mas 2020, por mais difícil que tenha sido, é um ano onde eu estou mostrando para vocês que eu sempre estarei presente. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos, né? E Ele é Deus sobre as nossas vidas. Enfim, a Deus sobre Israel, amém? Então confie no Senhor, Deus é contigo, Deus é com a tua família. Se de alguma forma há algum tipo de temor, tema somente a Deus, tema ficar longe dele, tema perder a sua presença, né? Tome a sua decisão em fazer 2021 o seu ano de comunhão com o Senhor. O futuro será brilhante, porque Cristo venceu. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por isso, em 2021, tenha bom ânimo!